Lava Jato, né? Mas queria saber É, exatamente sobre essa decisão Fabio, do Toffoli, professor Mairovich. O que que essa bom, decisão representa e como é que o senhor analisa? um passinho atrás só, pequenininho, que é o seguinte, eu vejo aí numa imagem uma medalha onde tem a cara e a coroa. Vamos à cara. O período nefasto com relação à Lava Jato do Moro, do juiz Moro, suspeito, não há o que se discutir. O que faz o tribunal? Coloca a vara em concurso e para lá leva exatamente o quê? O outro lado da medalha da parcialidade. E atenção, a medalha da parcialidade, que é esse juiz que acabou sendo afastado. Então, o tribunal não conseguiu melhorar essa imagem. Antes, um parcial, depois, outro parcial. Outro parcial que se meteu numa grande confusão, e aí vamos lembrar uma escuta telefônica dada por uma perícia como sendo a voz dele, e não se sabe ainda disso. Então, o tribunal o afastou cautelarmente. E é sobre esse afastamento cautelar que o Moro determina o que? A suspensão desse processo administrativo onde saiu essa decisão cautelar. Fez bem ou fez mal? Primeiro, qual é a consequência dessa suspensão do processo administrativo? Suspende o processo administrativo, mas o Toffoli não mandou que ele fosse reintegrado à vara, pelo menos o que eu vi até o momento. Então, tudo continua igual, pelo jeito. Agora, o que a gente tem que analisar? Em primeiro lugar, o tribunal que tem o poder correcional sobre a vara e a corregedoria, que determinaram o afastamento, esse tribunal tem competência concorrente com o Conselho Nacional de Justiça. Mas o Moro entendeu que o Conselho Nacional de Justiça está tratando do mesmo caso. E para evitar decisões conflitantes, o que ele fez? Ele determinou a suspensão de um deles, que é a suspensão com relação ao Tribunal do Sul, e prevalecendo o Conselho Nacional de Justiça, que hierarquicamente é superior a esse tribunal. Então, juridicamente, a questão é essa. O que o advogado dele estava nos falando agora, né, o Pedro Serrano, é de que essa decisão do Toffoli o libera para voltar ao cargo de juiz. Não Não libera? está não tá expresso isso. O que ele suspendeu, atenção, ele suspendeu, pelo menos o que está escrito até agora, ele suspendeu o processo administrativo. Quer dizer, para aí, vamos botar ele no freezer como ele está, Uhum. até que o Conselho Nacional de Justiça delibere. Então, colocou no freezer. O que, se foi isso, foi muito bom. Apesar de eu ser um crítico do Toffoli, se for isso, foi muito bom. Por quê? Ele congela para que não haja decisões conflitantes, se dê uma decisão pelo Conselho que está hierarquicamente acima, embora tenham competências concorrentes, suspendeu uma, mas congelando, deixando como está. Congela o processo não anda, mas ele não anulou, pelo menos do que se sabe até agora, ele não anulou ou não suspendeu a decisão que determinou o afastamento do juiz da vara. Pelo menos é o que está escrito até agora. Uma coisa é suspender o processo, é congelar como ele está. Se congela como ele está, lá está o afastamento, que está ali. Ele não atuou especificamente em cima do afastamento. Pelo menos é o que eu não vi a decisão do Toffoli, ainda não se tornou pública. Pelo que está sendo O, noticiado, o estou interpretando Mairovich, dessa forma. Oi.
Quando ele foi declarado suspeito, né, os processos dele na Lava Jato foram anulados. Com essa decisão do Toffoli, fica valendo? Volta a valer? Não? Como é que funciona isso? Olha, isso é muito bom que você está perguntando, porque uma coisa é o jurisdicional, é o processo. Outra coisa é o disciplinar administrativo. São coisas diferentes. O que se está atuando é na esfera disciplinar administrativa. A lembrar, e é importante lembrar disso, quando o tribunal determinou o afastamento, determinou num caso concreto, a envolver um desembargador do próprio tribunal, e na decisão, isso eu lembro bem, está que o juiz tinha aí vários problemas na própria corregedoria. Como, por exemplo, antes de ir para a vara, antes de ser promovido para essa vara, o que acontecia? Ele dava constantemente, participava de um blog do Luiz Nassif, do grande jornalista Luiz Nassif, e onde ele atacava a Lava Jato e as decisões do Moro o tempo inteiro. Não tô entrando no mérito se certa ou não as críticas. O que está claro é que não pode isso. Então, se teve esse afastamento cautelar no processo administrativo, não no processo jurisdicional. E a questão é que vira para política, né? O que o Sakamoto até estava falando em relação ao Toffoli, em relação à decisão anterior e agora essa decisão. Aí começa, mais uma vez essa questão, mas a justiça brasileira, e aí vem ataques à justiça, né? Você já está vendo aqui nas redes as pessoas comentando isso. Claro, só podia ser o Toffoli que vai dar essa decisão a ele. Como é que fica, né? E não tem como descolar uma coisa da outra, né, o professor Mairotti? Porque o senhor mesmo falou assim, eu sou um crítico ao Toffoli, mas se foi dessa maneira, foi uma decisão técnica. Mas a população não consegue separar o técnico do político nesse sentido. E aí fica um bolo só, né? Perfeitamente, é exatamente isso. Você resume bem, Fabiola. Mas tem uma coisa que o Toffoli não percebe. Qual seja, o Toffoli é suspeito de parcialidade. Ele não podia estar mexendo em nada disso. Vamos ver por quê? Ele é íntimo do Lula. Tanto é que ele tentou várias aproximações e agora o Lula, que percebeu que o Toffoli também já foi filo-bolsonarista. Então, lembra nós falamos aqui, Fabiola, comentamos, se até se divertiu com a imagem que eu coloquei, biruta de aeroporto. O Toffoli funciona como bate o vento político. Então, ele é uma pessoa suspeita. Então, qualquer decisão do Toffoli, já todo mundo vai chiar, porque o Toffoli é suspeito de parcialidade. O Toffoli deu uma decisão recente numa reclamação. Você, Fabiola, por exemplo, vai a uma casa comercial, vai a Casas Bahia e compra um televisor. O televisor não é entregue, você faz uma reclamação, imediatamente esse estabelecimento lhe manda a televisão, quer dizer, acabou o objetivo da tua reclamação. Sua reclamação se exauriu, acabou. O que o Toffoli fez? Tinha uma reclamação com relação aos advogados do Lula, reclamação justa, que queria acesso às provas do acordo de leniência da Odebrecht. O que o Lewandowski, à época, fez? Deferiu fundamentadamente e colocou isso na gaveta. Para ser o quê? Para ser arquivado posteriormente. O Toffoli pega isso e vê lá, reclamação. A reclamação já estava exaurida, já foi atendida, os advogados já tiveram acesso. Acabou, é só botar arquivo. O que ele fez? Ele lança uma decisão sobre exame de provas, anula as provas da Odebrecht com relação não só às fitas, mas também a dados. Então, faz uma confusão, faz uma mexida. E lança uma decisão que nenhum reprovado em exame da OAB lançaria. Por quê? Porque já tinha se exaurido o pedido. E ele pega e solta isso.
Então, estou falando isso tecnicamente, sem entrar no mérito das provas. Então, o TOEFL, para a população, atenção, é marcadamente suspeito de parcialidade. E, como todo mundo sabe, a mulher de César não bastava ser honesta, tinha que aparentar. E por isso a história mostra o que aconteceu, e esse fato está aí até hoje a mulher de César. O Toffoli, que é um sabujo, atenção, estou chamando ele de sabujo. É um sabujo, mas é um sabujo que macula a imagem de um tribunal, de um Supremo Tribunal Federal, porque ele continua atuando e é suspeito de parcialidade. Então, qualquer decisão, ainda que acertada como essa, tem essa mácula. E por isso que você fala, Fabiola, vira uma confusão e que as pessoas ficam patéticas. É.